Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica. Hoje o programa verdadeiramente iluminado com um tema que consideramos essencial e que é pouco abordado, que é a mulher na espiritualidade islâmica, né? Tantos equívocos, tanta falta de conhecimento com relação a essa grande tradição que é o islamismo, e principalmente o papel da mulher na espiritualidade islâmica. Então, para a gente colaborar nesse movimento, né, de dissipar as ignorâncias, de levar conhecimento, nós convidamos duas pessoas ilustres aqui, que vão falar um pouquinho desse tema, né, da mulher, do papel da mulher na espiritualidade islâmica. O primeiro vocês já conhecem, porque já esteve várias vezes conosco aqui, que é o Abdul Qadri. Ele é representante da Ordem Sufi Naqshbandi Nacional, representante nacional da Ordem Sufi Naqshbandi. Temos também a honra de receber a Fátima Rana, que é a líder das Naqshbandis, né, das Sufis Naqshbandis no Brasil. Você veja que importante, né? Que pessoa importante nós estamos recebendo. E eles vão falar um pouquinho, né, desse tema aí para o benefício, para o regozijo de todos nós. Meus irmãos, bem-vindos ao programa. Pode falar antes, irmã. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com você, dar essa oportunidade de desmistificar a mulher no Islã. Eu agradeço muito por você ter aberto esse espaço. Então, Abdul, meu querido, você já é meio que sócio fundador aqui do programa, né? Porque você participou do programa com, acho que umas 3 vezes, então sempre um prazer ter você aqui com a gente. Agradeço novamente o convite para estar aqui no Realidade Fantástica contigo, Jamil. E é sempre uma honra, um prazer poder falar contigo e com os espectadores do Realidade Fantástica. Com certeza, estamos falando aí para pessoas no mundo todo que nos dão a honra de acompanhar o Realidade. Fátima, eu vou começar com você, porque você é uma convidada ilustre, a primeira vez, né, que você está vindo, e é você que representa, né, que encarna o tema aqui do nosso programa, da nossa entrevista. Então, gostaria que você falasse um pouquinho da tua história, como é que foi esse teu encontro com o sufismo, né, com o islamismo, vamos chamar assim, místico, né, os sufis. Bom, eu desde muito cedo eu busquei Deus. Assim, o primeiro livro que eu li na minha vida foi a Bíblia. Não inteira, claro, mas foi o primeiro livro ali quando eu me alfabetizei. E depois disso, quando eu adolesci, eu passei por várias tradições. Né, fiquei na última antes do Islã, eu fiquei por 22 anos. E aí, num determinado momento da minha vida, por acaso, foi um momento muito especial, eu encontrei uma pessoa no trabalho e que fazia parte de um grupo de estudos psicológicos Sufi. E me convidou para participar, e eu então fui participar desse grupo, e frequento esse grupo até hoje. E aí foi que eu conheci a prática do sufismo. E quando eu conheci a prática do sufismo, aconteceu algo realmente divino na minha vida, né? Eu experimentei uma abertura de coração como eu nunca tinha experimentado antes em toda a minha vida. Eu sentia um amor maior do que eu mesma. Não tinha como falar não, era um chamado. Uhum. E eu experimentei uma fé acima, algo superior. E aí não teve como falar não. Eu entrei e depois é que eu fui estudar, depois é que eu fui ver onde é que eu tinha me metido. Interessante, houve uma identificação mesmo, né, espiritual genuína. Sim, foi muito lindo, foi um encontro muito bonito. Maravilha. Abdul, seria interessante, como já faz um certo tempo que você não vem no programa, dar um breve resumo, porque nós temos muitos amigos novos aqui na Família Fantástica, né? Um breve resumo do que conceituar o que é o sufismo, né? E qual que é a peculiaridade do sufismo em relação ao islamismo em geral. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o sufismo, ele tem necessariamente que estar vinculado a uma escola de jurisprudência do Islã tradicional. Então, nós, da Ordem Naqshbandi, nós somos muçulmanos, seguimos a escola de jurisprudência Hanafi e somos sufis. Então, o que rege
o nosso certo e errado que a gente deve fazer é o Islã tradicional, o sunismo tradicional. Mas qual é a diferença, então, do sufismo para o sunismo tradicional? O sunismo tradicional, o sunita tradicional, ele faz as práticas que são fard, obrigatórias, né? Nós também fazemos. E existem outras práticas que são sunna, quer dizer, são práticas que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, fazia, mas que não necessariamente os muçulmanos sunitas tradicionais fazem ou são obrigados, digamos assim, a fazer. Por exemplo, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele falava que a Aisha, a esposa dele, já que a gente está falando sobre a mulher, no Islã vamos falar de Aisha, que é uma grande muçulmana, ela falava que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele fazia zikr, quer dizer, lembrança de Allah, quando ele estava sentado, quando ele estava de pé, quando ele estava deitado, não importasse o que ele estivesse fazendo, ele estava fazendo lembrança de Allah, ele estava recitando dentro dele, La ilaha illallah, Allah, estava recitando alguma coisa dentro dele, se lembrando de Allah. E há várias passagens no Corão que pedem para o muçulmano fazer isso. Há vários hadizes do profeta, que pedem para o muçulmano fazer isso. Só que digamos assim, uma coisa voluntária, faz quem quer. Agora o Sufi dá ênfase em práticas como essa. O Sufi tem que imitar o profeta Muhammad, e fazer zikr, lembrança de Allah, o mais constante possível. E o que isso resulta? Resulta que o Sufi ele se aproxima muito mais do coração do Islã, muitas vezes, do que o muçulmano sunita se aproxima. Porque o muçulmano, digamos assim, muitas vezes está cumprindo tabela. E já o Sufi não, ele está mergulhando para o centro, para o cerne do Islã. Né? Isso é maravilhoso. Fátima, vamos falar então, entrar no nosso tema, que é a questão da mulher. A gente sabe que, infelizmente, existe muita má compreensão com relação ao papel da mulher no islamismo, e hoje a gente vai aprender com você também no sufismo, né? Existe aquela concepção de que a mulher é menosprezada no Islã, que ela não tem os mesmos direitos, enfim, toda uma campanha de mídia que infelizmente a gente lamenta. Então estamos tendo aqui uma oportunidade preciosa para aprender de fontes genuínas, né? De como é que é esse papel. Então fala um pouquinho, primeiro, do papel da mulher no islamismo em geral. O papel da mulher no islamismo é ser mulher. Não tem diferença. Ainda hoje eu brincava com as minhas filhas, que se me perguntassem o que é ser mulher, eu iria dizer, não é nem o cabelo nem o nolar, é ser muçulmana por todo lugar, né? Parodiando aquela música da Joyce antiga. Porque é bem isso. Ser muçulmana não quer dizer o uso do lenço, né? Isso não é ser muçulmano, isso não define o ser muçulmana. E nem qualquer outra coisa. É a nossa atitude que define o que é ser muçulmano. Muito se fala, por exemplo, sobre o que é ser muçulmana, que nós somos oprimidas por conta do lenço, né? E não existe opressão por conta do lenço. Ser muçulmano significa seguir os princípios do Islã. E isso é igual tanto para homem quanto para mulher. Isso é ser muçulmano. O que acontece é que vivemos o papel da mulher de diferentes formas, nos diferentes países. Então, o que muito se apregoa, né, contra a mulher muçulmana, muitas vezes, eu diria que a maioria das vezes, ela vem da cultura do país onde ela vive, e não necessariamente pelo fato de ser muçulmana. Né? A religião, ela é uma religião que liberta, é uma religião que libertou as mulheres à época da revelação da religião, no sentido de trazer muitos direitos para ela, né? E de trazer deveres para os homens na mesma época. E é interessante, a gente pode falar, você explicou muito bem, né, que muitas vezes o que a gente recebe aqui no Ocidente de algumas restrições ao gênero feminino, em algum país muçulmano, vem às vezes da cultura do país e não é da religião islâmica, porque até onde a gente sabe, eu estudei um pouquinho, Maomé, ele fez questão de valorizar as mulheres, né?
de procurar dar-lhes educação, dar o mesmo patamar dos homens. Confere essa informação? Totalmente. Totalmente. Na época, as meninas, quando nasciam, elas podiam ser mortas, né? Na época, as mulheres não tinham direito de divórcio, né? O Islã trouxe o direito do divórcio. Na época também, as mulheres, elas não tinham direito à participação, e elas eram mais tidas como um objeto propriamente, do que como um ser humano, né? E na época, então, claro, dentro do tempo da revelação, que durou 23 anos, durante esse tempo desceram muitos direitos para as mulheres. Isso modificou a situação delas, né? Inclusive, o uso do véu na época era uma forma de diferenciar quem era muçulmano e quem não era. Então, trouxe bastante proteção. Por outro lado, também trouxe outros deveres para o homem. Por exemplo, existe um hadiz que diz assim, a primeira olhada é permitida, a segunda não, né? Então, isso traz um dever do homem de respeito à mulher. Instintivamente, ele pode olhar para a mulher pela primeira vez, é um instinto masculino, né? É a parte instintiva. Mas a segunda, ele já teve tempo de raciocinar e baixar o olhar. Então, ele restringiu também o número de esposas. Naquela época, se podia ter quantas esposas quisessem, né? O Islã veio e restringiu para 4. Então, desde que também se possa, né, se pudesse sustentar. Isso, claro, vigora até hoje. Então, foi o Islã, ele veio no sentido de pôr ordem na sociedade, né? E definir limites no sentido de deveres e também de trazer direitos, né? Corrigir injustiças que eram feitas à época. Então, se pode dizer que, para a época, foi uma grande revolução feminista. Olha, que interessante, né? Que forte isso, né? Você veja, então, meu amigo aí do Realidade Fantástica, você sabia que Maomé propiciou uma revolução feminista, valorizando a mulher? Pois é, por isso que a gente tem que estudar, ouvir as fontes originais, para a gente perder todos os preconceitos. Abdo, meu querido, falando mais propriamente do sufismo, né? Existem grandes sufis, mulheres na história do sufismo? Você poderia destacar alguma grande mística islâmica? Claro. Esse é um outro ponto importante, que a mulher e o homem, a muçulmana e o muçulmano, eles têm a mesma condição espiritual. Inclusive o profeta Muhammad, ele fala no sermão de despedida que ninguém é melhor do que ninguém. O árabe não é melhor do que não árabe, o branco não é melhor do que o negro, o homem não é melhor do que a mulher. Todos têm a mesma condição. A diferença está na piedade. Quanto mais piedoso, quanto mais bondoso for um ser humano, melhor ele será do que um outro que é menos bondoso. Então, a mulher, ela pode ter uma piedade tão grande, uma bondade tão grande, que ela pode ser melhor do que muitos homens. O que mede se uma pessoa é boa ou não é a bondade, né? E nós tivemos muitas mulheres que eram extremamente bondosas, piedosas, e que dignificaram o papel da mulher no Islã. Mais recentemente, a gente pode citar Raja Amina, que era esposa do Shernazin. Ela era uma mulher incrível, que escreveu vários livros, e ela viajou pelo mundo inteiro para ensinar o Islã com muito coração, com muito carinho para as mulheres, e, enfim, trouxe milhares de mulheres para o Islã e para a Ordem Naqshbandi. Agora, quando a gente fala da mulher no Islã e um ícone, não tem como a gente não lembrar de Rabia al-Adawiya, que é a mulher, a sufi mais famosa, e é do século VIII. Então, o profeta Muhammad, ele morreu no século VII, e logo depois ele já estava aí essa grande mulher para representar o Islã e o sufismo, e ela tinha algumas frases que eram assim devastadoras no sentido de trazer qualquer pessoa à consciência, né?
Vou citar uma agora aqui. Um dia, um grupo de jovens viu Rábia apressadamente com fogo numa das mãos e água na outra mão. Eles perguntaram para ela: para onde você vai desse jeito, Rábia? O que você está querendo? Daí ela falou: estou indo para o céu. Estou levando fogo para o paraíso. E estou indo para o inferno, derramar água no inferno. Assim o paraíso desaparecerá e o inferno desaparecerá. Só permanecerá aquele que é o alvo. Então os homens considerarão Deus sem esperança e sem temor, e assim o adorarão. Porque se já não houvesse esperança no paraíso, nem o medo no inferno, será que o ser humano já não adoraria Deus, o verdadeiro, sem esperar estas coisas? Então, isso é algo bastante tocante, porque às vezes as pessoas elas estão querendo alguma recompensa em adorar a Deus, ou estão com medo, adoram Deus porque estão com medo de alguma coisa do inferno, mas não, o sufismo está dizendo isso, existe o paraíso, existe o inferno, Inshallah, se Deus quiser, nós teremos a recompensa de estarmos no paraíso, mas só que não é esse o alvo, não é esse o ponto. O ponto é colocar o teu coração com o maior amor possível em Deus e todo o resto ficará claro como dia se a pessoa tiver essa entrega, né? Maravilhoso. Fátima, me conta uma coisa, né? Essa história que o Abdo contou realmente é muito comovente. Fátima, você falou que quando você teve essa identificação com o Islã, né, teu coração se inflamou, né? Você encontrou teu lugar espiritual, teu lar espiritual, né? Me conta, como é que existe alguma peculiaridade na forma como, principalmente o sufismo, né? A ordem Naqshbandi, ela abraça as mulheres, como é que ela recebe as mulheres? Fala um pouquinho disso, como é que você se sentiu, como é que é esse acolhimento, né, dessa ordem sufi com as mulheres especificamente? É muito acolhedora. A ordem Naqshbandi, ela acolhe a mulher, ela acolhe o homem. Justamente porque o que nos equipara, né, é a nossa condição humana. E o que nos leva mais longe é a nossa fé. Então, a mulher e o homem, elas são muito bem recebidas. Eu fui muito bem recebida na ordem. Eu participei de todas as práticas. Não há uma prática em que a mulher não possa participar, né? São oferecidas todas as oportunidades de desenvolvimento espiritual. Todo o material escrito também é colocado à nossa disposição. Então, não existe diferença, não existe forma diferente de acolhimento entre homens e mulheres. É uma ordem que exala amor, né? Que também prima pelo contato entre as pessoas, né? Pelas reuniões, e que estimula as pessoas a cuidarem umas das outras, a acolherem na hora da necessidade, a festejarem juntas e a se comportarem como se fosse mesmo uma grande família. É um lugar maravilhoso. Eu sou suspeita, mas é maravilhoso. Com certeza. E uma coisa que o Abdo estava me explicando antes, né? Porque você é líder das Naqshbandis, né? Das mulheres Naqshbandis no Brasil. Eu perguntei, por que existe essa divisão, né? Que na minha cabeça de ignorante eu falei, não, é uma divisão. Ele estava me explicando que tem alguns assuntos femininos que é melhor que uma mulher trate com as mulheres, alguns assuntos próprios do gênero feminino, das questões até dos próprios ciclos das mulheres, etc., que às vezes as mulheres vão se sentir mais à vontade falando com uma representante feminina, é isso mesmo? Sim. Existem essas questões de fórum íntimo, né, da mulher, que normalmente uma mulher se sente mais à vontade com outra mulher, mas vai para além disso, né? Tem as próprias experiências que são próprias do universo feminino. Então, um homem com certeza sabe o que é ser pai, mas só uma mãe sabe o que é ser mãe. Verdade. Né? Então, troca sobre maternidade, troca sobre
às vezes sobre problemas do coração, sobre a maneira como sente o casamento, né, que também é próprio do sentir da mulher, e assuntos também, e às vezes atividades que também são próprias do universo feminino, né, às vezes queremos falar sobre costura, né, não que um homem não possa costurar, não é isso, mas normalmente mais as mulheres que, né, ou sobre cozinha, ou enfim, né, mas que fique claro que os nossos assuntos, eles não são limitados só a isso, né? Nós também estudamos, nós também fazemos encontros para cantar música devocional, né? E também nos reunimos para fazer festividades. E por essa razão é importante que tenha um espaço só do feminino, até porque a energia do feminino é diferente da energia do homem, né? E nós fazemos essa troca e nos sentimos acolhidas como irmãs. Isso é fantástico. E me conta, você reside em São Paulo, salvo engano? São Paulo. São Paulo, mas você imagina que consegue contactar as mulheres da Naqshbandis no Brasil inteiro, talvez pela internet. Como é que se dá esses encontros, né? E quem que são as mulheres Naqshbandis? Temos representantes de todas as profissões, de todas as raças, todas as idades. Conta um pouquinho pra gente. Sim, é bem heterogêneo. Sim, pela internet, não tem, né? Nós esperamos em Deus que um dia nós possamos encontrar todas num lugar só no Brasil, todas possam ir, tenham oportunidade de ir, tirarem férias, mas a grande maioria trabalha, são mulheres, nós somos mulheres do Ocidente, né? Nós trabalhamos, nós estudamos, né? Temos toda a faixa etária, temos jovens, né, meia idade, mais velhas, mulheres solteiras, mulheres casadas, e temos também todas as raças, não, todas não posso dizer, mas né, tem uma mistura de raças ali também. E inclusive, isso, em princípio, quando o grupo começou, demorou um tempo para haver uma harmonia, justamente porque pela internet é um pouco mais difícil, né, de se conhecer, e o Brasil é muito grande e tem muitas culturas no Brasil também. Muito background, né, diferentes backgrounds. Mas, felizmente, hoje, alhamdulillah, tudo harmonizado. Que bom. Abdu, me conta uma coisa, meu amigo. Isso é sempre bom a gente enfatizar, né, por conta da... Existe, não dá para dizer que não exista em muitos países uma certa islamofobia, né? Um certo preconceito com relação ao Islã, por conta muito do desserviço, e isso eu falo como jornalista, do desserviço que o jornalismo faz, né, em relação ao que é verdadeiramente o Islã. Como é que o verdadeiro muçulmano e também o sufi, né, enxergam esses grupos, né, que são chamados de muçulmanos, mas que são extremistas, fazem atentados e etc., mas que não dá para relacionar com o Islã? Como é que você poderia nos dar uma explicação para o nosso público? Perfeita essa pergunta, meu irmão. Até a gente pode fazer um paralelo desse assunto com o próprio universo feminino. Como esses grupos veem a mulher e como a imagem que o Islã tem frente ao Ocidente, digamos assim, em relação ao trato com a mulher, é totalmente deformado da maneira como esses grupos tratam a mulher e não, de fato, como o muçulmano trata a mulher. Então, a gente tem que deixar bastante claro que às vezes as pessoas não têm a noção da dimensão, mas o Islã sunita tradicional, ele compreende 75% a 80% de todo o universo islâmico do mundo. Nós somos cerca de 2 bilhões de muçulmanos e provavelmente cerca de 80%, ou quase isso, 70 e poucos por cento, são muçulmanos sunitas tradicionais. As pessoas deveriam dizer o que é o Islã com base em 80% do Islã, né? Mas,
dentre estes muçulmanos sunitas, tem uma fatia aí de uns 5 a 10% que são chamados muçulmanos sunitas não tradicionais, que são os salafis e wahhabis, né? O salafismo e o wahhabismo, eles não seguem nenhuma escola de jurisprudência. Eles pegam o Alcorão, leem o Alcorão e eles extraem do Alcorão o que eles acham certo e errado, sem passar por um filtro de sábios antigos que estavam próximos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e mostraram como o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia que deveria ser extraído as coisas do Alcorão. Então, essas pessoas, muitas vezes, elas deformam o Alcorão para justificar as suas características das suas culturas, né? Por exemplo, a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país onde predomina o wahhabismo, né? E eles fazem coisas assim, reprováveis com as mulheres, que não tem base no Islã, no Alcorão e hadizes, só que eles interpretam da maneira como eles querem o Alcorão, e daí eles apontam dizendo que eles tiraram tal coisa do Alcorão, só que qualquer escola de jurisprudência vai falar, não, não é isso, você está interpretando errado tal passagem do Alcorão. Então, este é o motivo principal de que as pessoas veem o Islã como duro, seco, que oprime a mulher, porque os salafis e wahhabis, oprimem as mulheres e fazem coisas que não tem nenhuma vinculação, nenhum nexo, não tem precedente em nenhuma escola de jurisprudência do Islã sunita tradicional. E o que a gente pode tirar como uma prova disso é uma palavra do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que ele dizia: o melhor muçulmano é aquele que é o mais gentil com sua esposa. Né? Então, eu acho que essa frase, ela dirime qualquer dúvida. Se o muçulmano está oprimindo sua esposa, se o muçulmano está fazendo qualquer coisa, enfim, negativa com sua esposa, então ele não está sendo um bom muçulmano. Então, se aqueles salafis e wahhabis conseguem achar alguma coisa no Corão que eles deformam e justificam oprimirem, eles estão indo contra o profeta Muhammad, eles não estão sendo gentis com as mulheres. Então, eu acho que fica bem claro aí a diferença, né? Com certeza. Olha, essa informação é libertadora, né? Você, por exemplo, amigo aí de casa, que acompanha a Realidade Fantástica, você sabia disso? Por isso que é importante a gente estudar, se aprofundar, conhecer na fonte, justamente para a gente não incorrer, né, no erro, até diria kármico, né, de fazer um mau karma aqui, falando esotericamente, de você assumir vários preconceitos, vários conhecimentos errôneos com relação a uma grande tradição que honra a mulher, né? Ao contrário do que se pensa. Fátima, me conta uma coisa, o que você, se é possível você definir aquilo que no sufismo te surpreendeu, que você não esperasse que fosse, né? E também no islamismo, né? Tem alguma coisa que realmente te surpreendeu favoravelmente, que você não esperava que você ia encontrar e realmente foi assim uma grande revelação? Sim. Algo que para mim foi uma grande revelação foi saber que a vida, ela necessariamente, para se tornar melhor, não precisa ter mais. Não é preciso ter mais casas, mais carros, mais dinheiro, mais prestígio, mais qualquer coisa material. Que existe um crescimento que está para além do material. E isso só é experimentado dentro. Então, uma vez me perguntaram, o que mudou a tua vida desde que você entrou no sufismo? Eu respondi, fora, nada. Eu continuo no mesmo emprego, na mesma casa, com o mesmo carro, mas dentro mudou tudo. Né? Dentro é uma sensação de ser completamente diferente daquela que começou o sufismo 8 anos atrás. Né? E a isso nós chamamos de macãs espirituais. E saber que existem outras realidades interiores ainda, né? Sem ansiedade. Né? O que é melhor ainda, sem ansiedade. Né? Porque a vida nos dá os dias, vivemos os dias, fazemos nossas práticas, não sabemos onde nossas práticas vão nos levar, mas está bom. Né?
porque só essa prática já alimenta todos os dias, todos os dias, todos os dias. Vai tecendo algo na região do coração que eu não sei nomear, mas eu sei que vai tecendo, né? Então, essa foi a grande surpresa. Não, isso é lindo, e uma das características, a gente sabe, do sufismo é esse contato direto, né, com o grande amante, né, com o grande amoroso, que é Deus, né, e as práticas, né, não é bem obrigação, nós chamaríamos, mas esse estímulo que o sufismo faz da prática diária, né, comprometida, né, isso realmente impressiona muito no sufismo. É uma bênção. Abdul, me conta uma coisa, a gente já está se aproximando do final, não posso deixar de falar, né? Também vou perguntar para a Fátima depois, as pessoas que quiserem participar, que eu sei que vocês estão retomando, né, presencialmente as práticas na Derga Sufi, aqui de Naqshband, aqui de Curitiba, né? O Abdul está em Curitiba e a Fátima em São Paulo. Em Curitiba, as práticas estão voltando, as pessoas podem entrar em contato com você. Eu sei que existe também um grupo, até do qual eu participo, de contos sufis, né? Que vocês estudam os contos sufis. Fala um pouquinho das práticas que vocês oferecem na Derga. Ótimo. Então, a gente está voltando às atividades gradativamente e também nas cidades que se sentem mais seguras. Às vezes pode ter uma comunidade em alguma cidade do Brasil que não se sente segura para voltar devido à questão da pandemia, então aquela comunidade tem a total liberdade de ver quando acha o momento mais adequado. Então Curitiba voltou, Campo Grande voltou, Rio de Janeiro voltou, e aos poucos as cidades estão voltando. Eu deixo meu telefone aqui como uma referência para se alguém quiser entrar em contato para saber se a cidade onde mora já voltou, não voltou, como funciona. Meu DDD é 41, meu telefone é 998449138, e se a pessoa quiser participar presencialmente, a gente oferece várias atividades, várias práticas que estão voltando também gradativamente. No momento a gente voltou com o Zikr, que é Zikr em congregação, que é a lembrança de Allah em congregação. Então a gente se senta, você já participou inclusive conosco, a gente senta e faz uma sequência de palavras de louvor a Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso e exaltado, e quando tem várias pessoas ali juntas louvando Allah, o próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou que anjos percebem, digamos assim, esse momento, chegam ali e chamam outros anjos. Daqui a pouco não são só nós, seres humanos, que estamos ali louvando Allah. Vários anjos estão junto conosco e a atmosfera se transforma por completo e a gente está em um pedaço do paraíso, digamos assim, louvando a Allah, né? Então essa atividade já voltou nas quintas-feiras. A gente vai voltar nas quintas-feiras às 20 horas da noite e essa atividade já retornou. A gente vai retornar, inshallah, em breve com o Juma, com a oração, o Salah em congregação nas sextas-feiras após o almoço. E depois a gente vai voltar com as outras práticas também, que é o canto de nashids, músicas pedindo bênçãos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e outras práticas de lembrança de lá em outros formatos, né? Vocês trabalham também, eu vi que vocês estavam introduzindo também o Giro Dervish, né, o Sama, nas práticas de vocês. Exato. O Sama, o Giro Dervish, é uma forma de Hadra. Hadra é uma forma de Zikr, lembrança de Allah em movimento, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fazia com os seus companheiros quando eles precisavam estar mais fortes fisicamente também, porque o Hadra dá uma disposição física, uma força masculina muito grande. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fazia Hadra com os seus companheiros, e a gente faz um Hadra muito parecido como ele fazia, que a gente chama de Hadra, mas o Giro Dervish é uma outra forma de lembrança de Allah, só que em outro formato, que a gente também faz, né? E a gente está já ensinando aqui em Curitiba isso já há mais de um ano, acho que próximo de 2 anos, né? Nossa atividade também vai voltar nos domingos, se Deus quiser. E pela internet, pelo grupos de WhatsApp, Facebook, a gente estuda contos sufis, que são, como você mencionou, carregados de significado, né? De mensagens espirituais. As pessoas podem participar
pelo WhatsApp dos nossos grupos, e também tem o grupo Coração Sufi, que a gente estuda diretamente o Islã por audioaulas, né? Que também é interessante para quem quiser participar. Com certeza, eu estimulo a todos vocês que são de Curitiba e que quiserem ter uma experiência realmente mística, genuína. Isso a gente pode atestar, né? O Abdul falou que os próprios anjos são convocados, né? Quando existe toda essa recitação, essa concentração, essa contemplação em conjunto, né? E isso a gente pode atestar porque a gente teve em alguns zikrs, né? Alguns desses rituais, e realmente a atmosfera é fantástica. É importante dizer que qualquer pessoa é bem-vinda, independente de religião, de crença, de sexo, de raça, né? Estão saindo todos os dados aí, Abdul, né? Para as pessoas que quiserem contactar. E Fátima, aí em São Paulo, quem quiser contactar você, quem quiser participar com você de alguma prática, como é que faz? Nós estamos sem local para reunião nesse momento, mas eu vou deixar o meu telefone. Uhum. É 11, né, o DDD, 97274-6204. Perfeito. E as pessoas podem falar com você ou escrever para você, para até tirar dúvidas com relação a esse assunto do feminino no sufismo, no islamismo? Podem. Fiquem à vontade. As mulheres, por favor. Com certeza. Está aí o convite, então, a todas as mulheres, né, que entrem em contato com a Fátima. Fátima, eu quero te agradecer de coração, foi um prazer te conhecer. O programa está aberto para você e você, sobretudo, passou muita serenidade, sabe? Isso a gente sente principalmente no teu olhar, que você é uma pessoa que encontrou o seu caminho espiritual e que verdadeiramente, genuinamente está exalando isso. Parabéns por isso, viu? Muito obrigada pelo convite e pelas palavras. Obrigado. E Abdul, meu querido, meu irmão, o programa está aberto para você, né, para a Ordem Naqshbandi em geral, todas as vezes que vocês quiserem, vamos estabelecer, ou melhor, manter essa parceria espiritual que nós temos, e ficamos à sua disposição. Agradeço muitíssimo. O programa Realidade Fantástica abriu muitas portas para a Ordem, muita gente nos procurou, e de fato a repercussão, a difusão do Realidade Fantástica é incrível para a Ordem Naqshbandi, que é tão recente no Brasil e precisa ser divulgada para que as pessoas tenham essa chance de experimentar a abertura do coração e uma proximidade com Deus que muitas vezes não é acessível aí em qualquer lugar, né? Sem dúvida. Se é uma coisa que pode resumir, né, o que o sufismo propriamente traz é a abertura do coração espiritual, né? Acho que isso resume tudo através dessas práticas privilegiadas. Meus queridos, obrigado. E a vocês todos que nos acompanharam até aqui, o nosso abraço. Não se esqueça de se inscrever no programa, acionar o sininho de notificação, deixa aí o teu comentário, o que você achou da entrevista, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.